Quais são os melhores filmes sáficos de todos os tempos? Essa é uma pergunta bastante ousada. A minha ideia aqui não é determinar em pedra quais são os melhores filmes, nem ranquear isso, talvez em um outro vídeo mais pra frente eu possa fazer esse exercício, mas eu quero aqui indicar pra vocês 50 filmes que eu considero relevantes, que tiveram seus papéis na construção da nossa imagem e representação na história do cinema, e que podem ser um guia também pra você entender a construção dessa representação. Eu levantei essa lista com base, obviamente, no que eu já assisti e nos filmes que eu gosto, mas também avaliando critérios mais objetivos de avaliação desses filmes, críticas, opiniões da comunidade a respeito, e claro, a importância histórica para o momento em que eles foram feitos, sempre olhando, esses filmes localizados no período e no tempo em que eles foram realizados. Eu vou dar aqui um breve panorama de cada um desses filmes, do porquê eles são importantes, porque eu considero eles relevantes para essa lista, e ela vai estar ranqueada por ano de lançamento, então a gente vai começar lá nos primórdios do cinema até chegar nos filmes mais atuais. Fique livre para deixar nos comentários, é claro, as suas sugestões também, quais são os seus filmes favoritos, quais você acha que deveriam estar aqui nessa lista. Afinal, 50 é um escopo bem limitado de filmes, então tem muitas outras coisas que eu gostaria de colocar aqui, mas acho que é uma lista compreensiva para vários gêneros, estilos de filme e tipos de representação diferentes. E eu já aviso que não vai ter Azul é a Cor Mais Quente aqui, eu não gosto desse filme, não há justificativa, recepção crítica que me faça considerá-lo aqui nessa lista, não gosto de fato. Se você gosta, tudo bem, pode deixar aí nos comentários, mas na minha lista ele não vai estar. E uma última coisa antes da gente entrar nessa lista, por que eu tô chamando esses filmes de filmes sáficos e não filmes lésbicos, como seria mais usual, talvez? É porque esses filmes englobam mulheres, tanto bissexuais quanto lésbicas, vários tipos de identificações em relação à orientação sexual, e eu acho que esse termo engloba um pouco mais outras pessoas, não só as mulheres lésbicas, mas claro, o que a gente quer dizer aqui é relacionamentos entre duas mulheres ou mulheres que se identificam dentro desse escopo de orientação sexual. Mas sem mais enrolação, vamos para a lista. Começando com um dos marcos zero, a gente tem Senhoritas em Uniforme de 1931, dirigido pela Leontine Sagan. Ambientado em um repressivo internato feminino na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, esse filme acompanha a jovem Manuela, que desenvolve sentimentos e uma paixão pela sua professora. Esse é um filme bastante revolucionário, tanto por ele ter sido dirigido por uma mulher lá em 1931, nos primórdios do cinema, quanto por ser considerado por muitos, e com razão, o primeiro filme explicitamente sáfico da história do cinema. Rebecca, de 1940, dirigido pelo Alfred Hitchcock e adaptado de um romance com o mesmo nome. Tecnicamente, esse não é um filme sobre lésbicas, a narrativa dele é sobre outra coisa, mas o subtexto sáfico é tão forte e evidente que esse filme acabou se tornando meio que um clássico cult, muito referenciado dentro dessa narrativa. Embora nunca explícitas, tanto a mensagem quanto a representação estão lá, principalmente na obsessão da governanta, que é a senhora Danvers, em relação à falecida Rebecca, mas assistam e tirem as suas próprias conclusões. Outro filme que não é oficialmente sobre mulheres sáficas, mas que acabou se tornando um ícone também por conta do seu subtexto, que é muito evidente, é o filme All About Eve, de 1950, dirigido pelo Joseph Mankiewicz. Por trás do glamour da Broadway, a busca obstinada de Eve Harrington pela atriz Margot Channing sugere um interesse um pouco além do obsessivo e que se torna algo que remete a um desejo. É um filme sobre essas mulheres ambiciosas, sobre rivalidade feminina, mas também sobre fascínio e obsessão. E a Bette Davis virou um ícone gay por uma razão, então esse filme ajuda a explicar um pouquinho o porquê. Persona, de 1966, dirigido pelo Ingmar Bergman. Esse é um drama psicológico alucinante que mostra essas duas mulheres, uma atriz que não fala e a sua enfermeira, envolvidas em um relacionamento cheio de projeções, identificações e ambiguidade. E a intensidade psicológica que a gente tem aqui entre as duas protagonistas, a Elizabeth e a Alma, certamente é algo que transcende uma simples amizade, mas o diretor nunca confirmou nada em relação a essa temática. Também é um filme que cai um pouco na questão do subtexto, apesar de ter cenas um pouco mais explícitas do que os dois anteriores. Eu, Tu, Ele e Ela, de 1974, dirigido pela Chantal Akerman. Esse sim é um filme mais explicitamente e completamente sáfico e dirigido por uma das minhas diretoras favoritas.
É uma obra semi-autobiográfica que tem a própria diretora Chantal atuando ali como protagonista e cria essa narrativa fragmentada sobre solidão, desejo e autoconhecimento. É também um dos primeiros filmes a mostrar uma cena de sexo entre duas mulheres de uma forma explícita, crua, mas também muito terna, sensível e sem ser sensacionalista. A Chantal foi uma das diretoras mais importantes para o cinema experimental e documental, e se você quer saber um pouco mais sobre a trajetória dela, sobre a sua filmografia, tem um vídeo aqui completo no canal sobre ela, então vale a pena conferir depois. Born in Flames, de 1983, com direção da Lizzie Borden. É um filme de ficção científica punk e feminista que imagina essa sociedade pós-revolucionária onde mulheres ainda têm que lutar por igualdade e por seus direitos. Esse filme é uma grande celebração desse radicalismo lésbico, também da interseccionalidade. É um filme que trata muito essas questões de raça, classe, gênero interconectadas. É um filme mais experimental, mas que se coloca como um manifesto político muito forte também. Você sabia que o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher negra abordava uma história sáfica? Em Amor Maldito, de 1984, dirigido pela Adélia Sampaio, a gente tem a história de Fernanda e Sueli, uma executiva e uma ex-miss que se apaixonam e decidem viver juntas, mas que precisam enfrentar tanto as complexidades do próprio relacionamento quanto a crueldade institucional. Esse é um filme muito corajoso, realizado no Brasil em um período bem difícil, tanto politicamente quanto para nós, pessoas da comunidade LGBT. Foi, inclusive, um filme rejeitado no seu lançamento pela Embrafilme e pelo circuito exibidor em geral do Brasil, e só conseguiu ser lançado e exibido em alguns poucos cinemas quando a diretora aceitou que ele fosse exibido como uma pornochanchada. Não é um filme perfeito, longe disso, mas pra mim o simples fato dele existir e a gente conseguir assistir ainda esse filme hoje em dia já é histórico e inacreditável. A Cor Púrpura, de 1985, dirigido pelo Steven Spielberg. E que tem também a adaptação mais recente de 2023. Aqui eu vou falar do filme mais antigo, mas o novo também vale a pena assistir. Esse é um drama épico histórico que retrata o crescimento de Sally, desde os traumas e da opressão até essa busca e esse encontro do amor próprio, destacando seu vínculo afetuoso e romântico com Shug Avery. A Cor Púrpura foi uma história que abriu as portas para uma conversa de fato sobre a representação sáfica negra, mesmo que esses elementos tenham sido bastante suavizados no filme em relação ao livro. Mas é uma bela história sobre mulheres negras que se descobrem através do amor, mesmo apesar de todas as violências e opressões ao seu redor. Corações Desertos, de 1986, dirigido pela Donna Deitch. Baseado no romance da Jane Rule, essa é uma história que se passa durante os anos 50 e acompanha uma professora reservada que acaba se envolvendo e se apaixonando por uma mulher de espírito livre, criando uma das primeiras histórias de amor entre mulheres positiva e aberta dentro de Hollywood, e também com um final feliz e sem envolver necessariamente um triângulo amoroso com um homem, que infelizmente a gente sabe que é um tema recorrente. Tomates Verdes Fritos, de 1991. É um outro caso de filme que dá uma suavizada no que é a história original do livro de onde ele foi adaptado, mas que continua tendo um subtexto muito forte para que seja ignorado. Aqui o diretor John Avnet aborda a relação entre a Id e a Ruth, de forma codificada, como eu falei, mas que é bem claro para quem quer ver e para quem conhece a obra original. E que, apesar disso tudo, é um filme que também se tornou um marco geracional e tem atuações excelentes. O Par Perfeito, ou Goldfish, de 1994, dirigido pela Rose Trochet. É um drama romântico que retrata a vida dessa comunidade lésbica em Chicago durante os anos 90 e toda a busca por encontrar uma alma gêmea nesse contexto. É um filme que tem uma autenticidade, um senso de humor próprio e de representação dessa vida cotidiana muito interessantes, e que também trata temas importantes de identidade sexual, de estereótipos e preconceitos e opressões em relação a pessoas LGBTs. Duas Garotas in Love, de 1995, dirigido pela Maria Magente. Acompanha essa adolescente rica negra chamada Ivy, que se apaixona por uma garota branca que trabalha em um posto de gasolina chamada Randy. Esse é um daqueles romances adolescentes encantadores, mas que tem também comentários bem incisivos em relação a questões de classe e raça, e que permanece muito atual até hoje, inclusive por conta desses temas. Até as Últimas Consequências, ou Set It Off, de 1996, dirigido pela Maggie Greenwald.
Esse filme é o que Thelma e Louise talvez nos entregou ali como subtexto, mas de forma muito mais do que explícita. Aqui a gente acompanha esse grupo de mulheres que se tornam ladras de bancos, com destaque para a personagem Cleo, uma lésbica assumidamente butch e orgulhosa, interpretada pela Queen Latifah. Além de ser uma boa história sobre essas mulheres fortes que decidem lutar contra um sistema que as oprimia, estrelado por 4 das atrizes negras mais populares daquela época e que foi inclusive um grande sucesso de bilheteria, a personagem da Queen Latifah também quebrou muitas barreiras para a época, especialmente para essa representação lésbica dentro do cinema mainstream. E o primeiro filme longa-metragem dirigido por uma mulher negra e lésbica nos Estados Unidos é o filme The Watermelon Woman, de 1996. Aqui, a diretora Cheryl Dooney cria esse documentário autorreflexivo que conta a história de uma documentarista que decide se aprofundar em pesquisas sobre uma atriz esquecida dos anos 30. É um filme que combina muito bem essa questão de um romance, dessa história de amor entre mulheres negras, com uma investigação e denúncia desse apagamento durante a história do cinema. Ligadas pelo Desejo ou Bound, de 1996, dirigido pelas irmãs Wachowski. É um thriller neo-noir sáfico que acompanha o romance eletrizante entre Cork e Violet, 2 mulheres que se encontram e planejam roubar a máfia. É um filme noir moderno, estilizado, ferozmente assumido e com essas mulheres fortes e heroínas da própria história. Ambientado nos subúrbios de Nova York durante os anos 90, All Over Me, de 1997, dirigido pela Alex Sechel. É um filme coming of age que acompanha a jovem Cloud enquanto ela lida com a sua recém-descoberta sexualidade e acompanha sua amiga rebelde Ellen pelos caminhos da contracultura nova-iorquina. Esse é um filme com um charme rebelde muito único e uma representação bastante honesta do que é essa experiência sáfica durante a adolescência, com todas as suas ansiedades e confusões de crescer e amadurecer. Um filme com certeza muito conhecido por vocês é Gia, de 1998, dirigido pelo Michael Christopher e estrelado pela Angelina Jolie, que entrega aqui uma performance devastadora como Gia Carangi, uma carismática supermodelo americana cujos amores contrastam com os seus conflitos e tragédias pessoais. É um filme biográfico, mas que também trata todas essas questões sobre como essas mulheres jovens eram engolidas por uma indústria durante os anos 80. E também é um dos grandes responsáveis por tornar a Angelina Jolie o primeiro amor sáfico de muitas mulheres por aí. Esse filme aqui e Garota Interrompida, quem sabe, sabe. Em High Art, de 1998, a diretora Lisa Cholodenko conta a história de uma jovem crítica de arte e uma fotógrafa reclusa e cansada do mundo, que se envolvem num profundo relacionamento artístico e romântico. Essa é uma história brutalmente real e que mostra como o amor pode florescer dos contextos mais improváveis, mas também todos os perigos da autodestruição artística. E faz um belo uso da fotografia tanto como arte quanto como narrativa e recurso cinematográfico. Amigas de Colégio ou Fucking Amal, de 1998, dirigido pelo Lukas Moodysson. Essa é uma comédia dramática sueca, também é um filme coming of age, sobre essas 2 garotas em ciclos sociais diferentes, cujo romance que evolui lentamente de uma amizade até uma descoberta de ambas em relação à sua sexualidade. É um pouco estranho, mas engraçado e bastante real e identificável. Também é um outro filme que traz uma representação interessante sobre essa experiência sáfica na adolescência, tanto para o bem quanto para o mal. Nunca Fui Santa, de 1999, dirigido por Jamie Babbitt. É uma sátira brilhante sobre os terríveis campos de conversão para jovens gays. Aqui a gente segue a protagonista Megan, que é enviada para um desses acampamentos para corrigir a sua homossexualidade, mas acaba, na verdade, encontrando a si mesma e, de fato, se descobrindo ali dentro. Nunca Fui Santa é uma comédia inteligente que ri da homofobia e de todos esses estereótipos e preconceitos, enquanto celebra a identidade queer. Colorido, divertido e politicamente relevante, essa é com certeza uma das melhores comédias sáficas já feitas. Lost in Delirious, de 2001, dirigido pela Leah Poole. Depois de começar a estudar em um internato, Mary acaba formando uma amizade com suas 2 colegas de quarto.
Mas eventualmente ela descobre que a amizade entre as duas na verdade é mais do que isso e se vê presa em uma situação complicada com o desenrolar desse relacionamento. Esse é um filme bem melodramático, triste, trágico, toda aquela coisa que a gente conhece bem. Então eu entendo que ele tenha os seus haters e pessoas que não gostam tanto hoje em dia, mas também é um filme que tocou muitas jovens sáficas na época do seu lançamento e posteriormente, então eu acho que ele merece um espaço aqui nessa lista. Eu tentei não colocar tantos filmes muito trágicos, mas esse aqui é um que é uma representação que existe, que tá aí, não tem como a gente ignorar. Beijando Jessica Stein, de 2001, dirigido por Charles Herman Wurmfeld. É uma comédia romântica em que a editora nova-iorquina Jéssica resolve sair da heteronormatividade e explorar um relacionamento com outra mulher. É um filme que tem o melhor desses romances, dessas comédias românticas ambientadas em Nova York, montagens encantadoras ao som de Manhattan, uma melhor amiga engraçada, uma mãe meio autoritária, meio engraçada, dependendo do seu ponto de vista. É um filme adorável, mas que infelizmente tem um péssimo final, então eu recomendo ignorar os últimos 10 minutos dele. Ele, ao mesmo tempo que é um filme à frente do seu tempo, é um filme que é necessariamente um produto do seu próprio tempo. Mas que, de qualquer forma, não deixa de ter a sua marca na história do cinema sáfico, é muito referenciado, então por isso está nessa lista. Um filme que eu gosto muito, independente da temática sáfica, mas que com certeza merece seu espaço aqui, é Cidade dos Sonhos, de 2001, do David Lynch. Esse quebra-cabeça surrealista psicológico sobre uma mulher com amnésia e uma jovem atriz recém-chegada em Los Angeles, que são vítimas dos sonhos inconstantes, das ilusões que essa cidade proporciona, é na verdade sobre muitas outras coisas também, para além desse relacionamento entre as duas. A profundidade que normalmente as personagens femininas do David Lynch têm faz com que a interpretação desse filme seja mais complexa do que pode parecer. Mas não deixa de colocar também uma perspectiva sáfica sobre esse fascínio da fama, até uma questão de eu não sei se eu te amo ou se eu quero ser você. E a tragédia que se desenrola entre essas duas personagens traz uma dor profunda e pessoal, que sugere aquele tipo de devastação que as lésbicas de coração partido nunca conseguem se recuperar. Quem sabe, sabe também. Debs, de 2004, dirigido pela Angela Robinson. Um filme que mistura paródia de espionagem com comédia romântica sáfica. E acompanha esse esquadrão de espiãs juvenis e o romance que floresce entre uma delas e o seu alvo, que é uma ladra de diamantes. Basicamente, esse filme é As Panteras versão gay. Estupidamente divertido, romântico e um filme mais subversivo do que parece. Livrando a Cara, de 2004, dirigido pela Alice Wu. O filme acompanha Will, uma cirurgiã que conhece e se apaixona pela dançarina Vivian. Acostumada a sempre priorizar o trabalho ao invés de relações interpessoais ou românticas, ela precisa aprender com esse relacionamento a não deixar o amor passar. É uma bela história de romance, mas também aborda várias questões familiares, culturais, e é vagamente inspirado também nas próprias experiências da diretora ao se assumir a sua orientação sexual para sua família tradicional chinesa. Pausando rapidinho essa lista para te lembrar de se inscrever no canal, isso me ajuda muito e também garante que você veja os próximos conteúdos, mas principalmente deixar nos comentários quais são os seus filmes sáficos favoritos, como é que eles te marcaram e se você já viu os filmes aqui dessa lista. Falando em bons romances, a gente tem também Imagine Eu e Você, de 2005, dirigido por Will Parker. Esse filme é uma comédia romântica bastante convencional e clichê. Uma garota que se casa com um cara legal, mas que é meio morno, apenas para encontrar logo em seguida a pessoa com a qual ela realmente deveria estar. A grande questão é que a pessoa com a qual ela deveria estar também é uma mulher. Imagine Eu e Você é um filme que segue todos os clichês possíveis e imagináveis que você consiga pensar, mas que tem atores muito charmosos, piadas inteligentes, um bom roteiro e essas emoções intensificadas por todas as circunstâncias que impedem que essas duas protagonistas fiquem juntas. E tem um belo final, um final feliz, além do que foi um filme que teve uma distribuição relativamente ampla, então tornou ele bem conhecido para além da nossa bolha sáfica. Lírios d'Água, de 2007, o filme de estreia da diretora Céline Sciamma. É um coming of age ambientado num subúrbio parisiense de classe média, que acompanha essas três adolescentes que fazem nado sincronizado durante um verão onde elas começam a explorar e descobrir a sua própria sexualidade. É
É um belo filme e também é um dos responsáveis por lançar o nome da diretora, da Celine Sciamma, como uma das vozes mais importantes para o cinema queer atual e que a gente vai ver também em um outro filme aqui dessa lista. Aqui eu vou trazer 2 filmes que foram lançados muito próximos, que são dirigidos pela mesma diretora, que é a Shamin Sarif, e também protagonizados pelas mesmas 2 atrizes. The World Unseen, de 2007, e I Can't Think Straight, de 2008. O primeiro é um drama histórico ambientado na África do Sul durante o período do Apartheid e que conta a história de amor e resistência entre 2 mulheres indianas nesse contexto político bastante complicado. E o segundo, que é um filme baseado em um romance da própria diretora, acompanha uma herdeira que está prometida em casamento, mas acaba se apaixonando por essa escritora sensível. E vive todas as contradições que esse relacionamento e esse sentimento traz tanto para o seu contexto familiar quanto das tradições culturais. Ambos são filmes que têm os seus defeitos, mas que trazem uma perspectiva de representação bastante única. E contam com uma química incrível entre as 2 atrizes em ambos os filmes, o que por si só eu acho que já vale dar uma chance e assistir. Um filme que se tornou um clássico cult sáfico alguns anos depois do seu lançamento é A Garota Infernal, de 2009, dirigido pela Karen Kusama. Esse filme é um horror subversivo que acompanha uma líder de torcida que acaba sendo possuída por um demônio e que ressurge como uma sucubus buscando vingança. O seu alvo principal são os homens, mas é com a sua amiga Niri que existe a verdadeira química e o núcleo emocional mais complexo do filme. E também uma das cenas mais icônicas dele, que é o beijo entre as 2. Uma experiência inesquecível com Megan Fox para todas as sáficas que acompanharam e viveram esse momento. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Circumstance, de 2011, dirigido por Marianne Keshavarz. Acompanha 2 adolescentes iranianas que se apaixonam e sonham com a liberdade em meio a uma espionagem da polícia secreta e as expectativas da sociedade em um Irã pós-revolucionário onde a homossexualidade se tornou algo proibido. É um filme intenso, dramático e que tem um contexto de produção que é até muito mais interessante do que o filme em si. Basicamente, eles tiveram que gravar esse filme no Líbano, usando um roteiro falso, inclusive, para tentar evitar perseguições políticas e qualquer tipo de retaliação. Mas que ainda assim teve os seus problemas, coisas foram descobertas ali durante o processo da produção e quase não foi lançado. É incrível que esse filme exista, que ele tenha conseguido ir para festivais e ser visto pelo resto do mundo, e para mim esse é um marco por si só. Um dos meus filmes favoritos, Pária, de 2011, dirigido pela Dee Reese. É também um filme coming of age bastante biográfico da diretora, que acompanha a adolescente Alik enquanto ela aprende a abraçar sua homossexualidade, entender e descobrir as suas expressões de gênero, mas tendo que lidar com uma família bastante conservadora. Esse é um dos filmes sáficos mais lindos para mim até hoje, tanto por ser um filme muito identificável e ressoar com muitas de nós, mas especialmente pela sensibilidade da diretora ao tratar essas temáticas e também pelo seu domínio da narrativa cinematográfica. Cloudburst, Tempestade na Estrada, de 2011, dirigido por Tom Fitzgerald e adaptado de uma peça teatral do próprio diretor. É uma comédia road movie que conta a história de Stella e Dory, um simpático casal de idosas que resolve fugir para o Canadá para legalizar a sua relação de 31 anos. Não tem como não se apaixonar e ficar com o coração quentinho assistindo esse filme. É uma narrativa e uma representação muito necessária sobre casais lésbicos mais velhos, que muitas vezes viveram uma vida cheia de restrições e medos por conta de preconceitos tanto da sociedade quanto das famílias. Mosquita e Mari, de 2012, dirigido pela Aurora Guerreiro. É um retrato terno da vida cotidiana que retrata a amizade, o desejo e o potencial primeiro amor entre 2 adolescentes de origem mexicana vivendo em Los Angeles. É uma história gentil e íntima na medida certa, mas que não se esquiva de tratar temas mais sérios e sociais ao redor da vida dessas 2 protagonistas. A Bela Estação, de 2015, da diretora Catherine Corzini. É um romance francês apaixonado ambientado durante a ascensão do movimento feminista dos anos 70.
Duas mulheres, uma camponesa rural e uma ativista urbana, se apaixonam tendo como pano de fundo todas essas mudanças políticas e precisam enfrentar escolhas difíceis para permanecer juntas. Esse filme é tudo de melhor que você pode querer em um romance sáfico feminista francês, e eu não tenho muitas palavras para dizer além de assistam. E agora, inclusive, a gente chegou à versão americana dele, brincadeiras à parte, mas são filmes que têm um escopo ali um pouco parecido. Carol, de 2015, dirigido pelo Todd Haynes. Baseado no clássico romance da Patricia Highsmith, The Price of Salt, e ambientado durante os anos 50, temos aqui a história de Therese, uma vendedora e aspirante a fotógrafa, que se apaixona pela dona de casa misteriosa Carol. Esse filme é mais do que um melodrama profundo sobre uma paixão mútua durante uma época repressiva. Carol é incrivelmente belo, pra mim é um dos melhores filmes da década em que ele foi feito, e tem duas das performances mais extraordinárias e sensacionais entre um casal sáfico ficcional. Tecnicamente impecável e profundamente marcante, pelo menos pra mim. Outro filme que foi um grande marco e também tá entre os meus favoritos é A Criada, de 2016, dirigido pelo Park Chan-wook. O filme é uma adaptação do romance histórico lésbico Fingersmith, da Sarah Waters, e conta a história do romance entre Lady Hideko e sua criada, com 1000 reviravoltas e golpes nesse caminho que eu não vou falar muito mais aqui para não dar spoiler para vocês. Esse filme é um thriller deslumbrante, sinistro, sensual e uma reivindicação do poder feminino e da independência bastante poderoso. Certamente um dos melhores filmes do Park Chan-wook, e isso já é dizer muito. Voltando um pouco para o cinema brasileiro, a gente tem As Boas Maneiras, de 2016, dirigido pela Juliana Rojas. Aqui a gente tem esse terror fantasia em que uma enfermeira solitária e sua patroa grávida desenvolvem uma relação de afeto, misturando tensão sáfica e muitos elementos de fantasia. É um filme muito original, criativo, ousado, que desafia muitas convenções de gênero, reimaginando muitos elementos clássicos sob uma ótica queer. Desobediência, de 2017, dirigido pelo Sebastian Lelio. Nesse romance requintadamente melancólico, temos Rachel Weisz e Rachel McAdams interpretando duas amigas de infância que se reencontram em certo momento dentro dessa comunidade judaica ortodoxa e têm vários dos seus sentimentos reprimidos voltando à tona. O filme explora com bastante sensibilidade esse profundo conflito que a gente tem entre identidade e tradição. E para além de uma história de amor, é um filme que trata também uma reflexão poderosa sobre as regras que a gente escolhe seguir e aquelas que a gente luta para desafiar. O mau exemplo de Cameron Post, de 2018, dirigido por Désirée Akavan. Enviada para um daqueles campos de conversão para pessoas homossexuais, uma adolescente cria laços improváveis e reivindica a sua identidade. O filme é uma análise bastante sensível, sincera e muito bem realizada cinematograficamente sobre toda essa tortura e essa coisa violenta infligida a crianças LGBTs em nome de consertá-las por questões religiosas. É um filme essencial também para compreender as consequências desse tipo de absurdo que ainda existe na nossa sociedade e também como a gente sobrevive juntos enquanto comunidade e criamos essas conexões uns com os outros. Rafiki, de 2018, dirigido por Wanuri Kahil. Acompanha o romance que se desenvolve entre as jovens Kenna e Ziki, filhas de dois candidatos rivais em uma eleição local e que precisam lidar, além disso, com os perigos de um país onde a homossexualidade é ilegal. Esse filme, além de belíssimo, é um lembrete importante sobre a luta que muitos ainda enfrentam para ter o orgulho de ser quem é e poder viver livremente. Rafiki foi proibido no seu país natal, foi um filme que enfrentou um longo julgamento de censura no Quênia, mas mesmo assim conseguiu sair de lá, fez história e foi o primeiro filme queniano exibido em Cannes. A Favorita, de 2018, dirigido pelo Yorgos Lanthimos. É um drama de época sombrio e cômico ambientado na Inglaterra do século XVIII e que acompanha a instável rainha Anne e seus laços confusos com duas mulheres ambiciosas e intrigantes.
em uma história que mergulha em um turbilhão de comportamentos inescrupulosos e intrigas palacianas da melhor qualidade. Tudo que a gente precisa às vezes é de mulheres sáficas trambiqueiras. Ancorado por atuações muito poderosas, A Favorita é um estudo ousado, luxuoso e ácido sobre amor, lealdade e sedução intelectual. Talvez a obra-prima da diretora Celine Sciamma, Retrato de uma Jovem em Chamas, de 2018, é um romance histórico situado em uma ilha remota da costa francesa, que gira em torno de Marianne, uma jovem pintora contratada para fazer o retrato de casamento da nobre Heloise, mas que no fim acaba se apaixonando pela própria. Entre atuações ricas e olhares sutis, esse é um filme com uma perspectiva radical e que, embora tenha sim o romance e a relação das duas no centro, fala muito sobre independência, liberdade e as formas criativas que aprendemos para contornar regras sociais impostas. Alguém Avisa ou Happiest Season, de 2020, da diretora Clea Duvall, sim, aquela que está atuando em Nunca Fui Santa e também é um ícone sáfico. Nos traz esse filme lésbico natalino que nunca soubemos que precisávamos tanto. O filme é uma comédia romântica estrelado pela Kristen Stewart e pela Mackenzie Davis, sobre visitar a família da namorada pela primeira vez apenas para descobrir que ela ainda não é totalmente assumida. Esse filme é uma retomada das boas comédias românticas sáficas. É um filme divertido com toda sorte de clichê que você possa imaginar e também aquele final feliz que todas nós merecemos. Shiva Baby, de 2021, da diretora Emma Seligman. É uma história que gira em torno dessa jovem judia bissexual chamada Danielle, que relutantemente aceita participar de um shiva familiar, apenas para se ver lançada numa situação constrangedora e desesperadora de estar na mesma casa que a sua ex-namorada, seu atual sugar daddy e a esposa dele. Entre o talento cômico natural da Rachel Sennott e um elenco coadjuvante também igualmente estelar, Shiva Baby traz essa narrativa identificável, especialmente para millennials e gerações Z, nessa reunião familiar desequilibrada, mas também emocionante e romântica por vezes. Blue Jean, de 2022, dirigido pela Georgia Oakley. É um filme ambientado na Grã-Bretanha da era Thatcher e acompanha a vida dessa professora de ensino médio chamada Jean. Enquanto todas aquelas leis anti-gays são aprovadas em segundo plano pelo governo e acabam trazendo uma pressão crescente para o seu cotidiano. Poucos filmes que abordam a questão da homofobia e principalmente dessas legislações restritivas são tão imediatos e dolorosos como Blue Jean. É uma obra complexa, difícil, mas que investiga muito a dor dessa vida compartimentada e os custos de ser quem é em uma sociedade como essa. Também de maneira que poucos filmes conseguem ou que eu acho que tem a coragem de fazer da forma como Blue Jean faz. Outro filme complexo é Tar, de 2022. Aqui o diretor Todd Field nos traz esse drama psicológico que gira em torno da maestrina Lydia Tarr, uma pioneira que está no auge da sua carreira, mas que vê o seu mundo e a sua vida desmoronar pouco a pouco sob alegações de abuso de poder vindo de uma ex-protegida. Como eu falei, esse é um filme complexo por conta dessa sua personagem no centro da narrativa e todas as suas contradições, ambiguidades, conflitos e falhas, mas é também um filme artisticamente ousado e que conta com uma poderosa atuação da Cate Blanchett, nos trazendo um retrato de como alguém se prende dentro das suas próprias armadilhas de poder. Bottoms, de 2023, também dirigido pela Emma Seligman, é uma comédia ousada sobre essas duas estudantes no último ano do ensino médio que não são populares e resolvem criar um clube da luta para garotas para tentar impressionar e atrair líderes de torcida. Esse é um filme que remete de forma quase como paródia àquelas comédias sexuais clássicas como American Pie, Superbad, mas subvertendo completamente papéis de gênero e muito mais estranha e interessante do que qualquer um desses outros filmes um dia poderia imaginar ser. Bottoms é um sopro de ar fresco divertidíssimo para esse humor sáfico mainstream e espero que a diretora nos traga muito mais como esse. E falando em cinema de gênero subversivo, a gente tem Love Lies Bleeding, de 2024, dirigido pela Rosie Glass.
Quando a andarilha Jack chega a uma academia em uma cidadezinha do Novo México, administrada por Lou, a química instantânea entre elas e a busca incessante de Jack pelo poder físico bruto a qualquer custo, rapidamente escalam para uma trilha de violência e toda sorte de confusão no rastro do casal. Esse thriller noir romântico surreal, cheio de armas, sexo, músculos e sapatonice, e estrelado por Kristen Stewart e Kate O'Brien, tem desde o princípio todos os elementos necessários e os ingredientes para se tornar um clássico sáfico. E eu suspeito que ele já tenha conseguido. E Drive Away Dolls de 2024, dirigido pelo Ethan Coen. É uma comédia leve e um road movie sobre essas duas lésbicas que são da Filadélfia e embarcam em uma viagem para Tallahassee, sem querer levando um carro com uma carga criminosa no processo. Esse, como eu falei, é um clássico road movie, mas gloriosamente gay. E com aquela dinâmica bem conhecida também da mulher de espírito livre, sedutora, acompanhada de uma mulher um pouco mais responsável e pés no chão. Como eu falei no começo do vídeo, essa lista tá longe de estar completa se a gente vai abarcar toda a história do cinema, mas eu espero que ela inspire você a explorar, revisitar aqueles filmes que você gosta e também descobrir novos. Cada um dessa lista, à sua maneira, acho que amplia a forma como mulheres que amam outras mulheres se veem e são vistas dentro do cinema, e nos ajuda a entender também como essa representação foi feita ao longo dos anos, e como a gente está ressignificando muita coisa hoje em dia também e lutando por outras formas de representação e por contar novas histórias. Não esquece de compartilhar nos comentários quais são os seus filmes favoritos. Também se inscreve no canal para não perder novos conteúdos como esse. Tchau, tchau e até a próxima.